Esdras. Esdras não precisa nem eu apresentar, porque a semana passada ele já foi apresentado para vocês. Com muito carinho, o pastor Edivaldo trouxe uma foto de Esdras para vocês, então não precisa nem eu apresentar mais quem é ele para vocês. Mas nós hoje vamos para o capítulo 3. Já vimos no início desse estudo que esse livro trata do retorno da primeira turma que deixou a Babilônia e retorna para Jerusalém, né? Foi fruto já de uma profecia do Senhor de que o rei Ciro, né, iria promover esse retorno do povo de Deus para a sua terra. E nós vemos aqui Esdras registrando todo esse grupo que está voltando. Semana passada falamos sobre esse grupo, tinham sacerdotes, tinham servos do templo, tinham nobres, tinham oficiais, vieram animais, muita coisa. E tudo isso foi registrado e tratado a semana passada. A chegada em Jerusalém, por parte desse povo, primeiramente surpreendeu todos aqueles que estavam lá. Nós vamos falar um pouco sobre esses que estavam lá, quando eles chegaram, né? Mas eles chegaram lá e isso trouxe surpresa e também despertou a diversidade da parte deles. Porque esses que estavam lá eram inimigos dos judeus, que foram assumindo aquela região, foram tomando conta daquela região, e quando os judeus voltam para lá, isso desperta neles uma contrariedade, e eles começam ali a tomar medidas para atrapalhar essa reconstrução do templo, esse estabelecimento do povo lá. E nós vemos que essa diversidade, esse embate desse povo com os judeus que chegavam, pode explicar uma certa demora para eles começarem a reconstruir. Nós vamos ver aqui no nosso texto que eles começam a realizar alguma coisa no 7º mês. 7 meses eles estavam lá, mas é no 7º mês que eles vão começar a edificar ali o trabalho ali da reconstrução. Vamos ler um pouquinho aqui então no capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel. Sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então, nós vemos que no 7º mês é que eles começam aqui a reconstrução. O que nós percebemos, e não está nesse livro, mas está registrado lá no profeta Ageu, que é um dos profetas envolvidos nesse retorno, Ageu dá um esclarecimento para nós do porquê que também essa reconstrução do templo não começou logo de imediato deles terem chegado lá em Jerusalém. Aqui no livro de Ageu, se você quiser acompanhar ou apenas ouça, Ageu capítulo 1, versículos 2 a 4, nós vemos ele relatando situações desse contexto do povo em Jerusalém. Então diz lá, assim fala o Senhor dos Exércitos, Ageu 1, 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas aqui vem de painel, casas enfeitadas, casas bem construídas, tudo bem ornamentado, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E vem aqui tratando, ou seja, vejam que Deus, através do profeta Ageu, está questionando o povo pelo fato deles chegarem nesse contexto e estarem cuidando das suas próprias casas e não da casa de Deus. Há um questionamento aqui.
Deus está confrontando esse povo, porque eles estavam nesse contexto de retorno para Jerusalém, mas estavam mais preocupados em reconstruir, em trabalhar bem, em fazer boas construções da sua própria casa, e não da casa de Deus. E isso é a gente poderia até parecer natural, eles estão retornando, chegando em Jerusalém, bom, vamos cuidar da nossa casa. Poderia parecer natural. Mas o que Deus esperava que eles fizessem ao retornar, como primeira medida, era cuidar do templo, cuidar da casa de Deus. O que eles não fizeram. Eles não tiveram esse cuidado, eles começaram a cuidar das coisas deles. E aí a gente vê aqui que, por conta disso, eles passaram a sofrer algumas situações. Por conta disso, eles não conseguiam se sentir satisfeitos, faltava muita coisa. Nós vemos aqui no livro de Ageu mesmo, a partir do capítulo 5, capítulo 1, do versículo 5, quando o Senhor diz assim, ora, pois assim diz o Senhor, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebei, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor, considerai, o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me alegrarei e me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ou seja, Deus está dizendo, olha, cuida da minha casa, cuida das minhas coisas. Depois vocês cuidem das de vocês. Então, essa é uma recomendação interessante e é uma lição para todos nós. Por vezes nós temos cuidado de muitas coisas que nós damos prioridade na vida, cuidamos dessas coisas, investimos nelas, damos tanta atenção e a gente percebe que não funciona. A gente investe tanto, às vezes, nesse contexto da vida, naquele outro contexto, vida profissional e tudo isso, e não dá resultado. E a gente fala, mas o que está errado? Se eu invisto tanto, se eu me dou tanto, se eu me dedico tanto a isso, muitas vezes nós não percebemos que os resultados não vêm, porque o que primeiro tem que tomar o lugar na nossa... A gente tem falado muito sobre esse mesmo aspecto. O que tem que tomar primeiro lugar na nossa vida são as coisas de Deus. Mas nós estamos mais atentos a todos os outros contextos da nossa vida do que as coisas de Deus. Por vezes a gente ouve pessoas frustradas, lamentando falta de resultados, apesar de investir tanto nas coisas louváveis. Fiz tanto pela minha casa e parece que não resolveu nada. Fiz tanto pelos meus filhos, parece que não resolveu nada. Me dediquei tanto na vida profissional, parece que não deu nada certo. Eu cuido tanto da minha saúde, parece que nada resolve. Contudo, na maioria das vezes, cuidaram tanto dessas coisas, mas não deram atenção devida às coisas de Deus. Certa vez eu ouvi alguém dizer, e eu penso que é uma verdade, né? Cuida das coisas de Deus, e Ele cuidará das suas coisas. Nós cuidamos muito das nossas coisas pessoais, dos nossos interesses pessoais. E nem sempre nós nos cuidamos com tanto zelo, com tanta dedicação das coisas de Deus. O povo passou 70 anos no cativeiro em Babilônia. Retornam agora para Jerusalém. Eles vieram de lá, Ciro os encaminhou de volta, abriu essa porta para eles, inclusive para que eles reconstruíssem o templo. Eles chegaram lá, começaram a cuidar do quê? Das suas próprias casas. E Deus pergunta, é tempo de vocês estarem habitando em casas apaineladas, casas como um painel, bonitas, bem ornamentadas, tudo bem feitinho, enquanto a minha casa continua em ruínas? É a questão que Deus traz para eles pensarem. Era isso que estava acontecendo lá entre os judeus que tinham vindo do cativeiro. O versículo 2 do capítulo 3 de Esdras
é um resultado também dessa exortação. Nós vamos ver depois que eles vão se dedicar ao templo realmente no segundo ano, que quando eles já estavam lá. Mas esse início do trabalho, esse início do estabelecimento, do culto e tudo mais, lá em Jerusalém, com a volta deles, a gente vê como fruto e resultado dessa exortação do profeta Ageu. No versículo 2 desse capítulo que nós lemos lá, diz que eles lá, diz assim: levantou-se Jesus, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, edificaram o altar do Deus de Israel para sobre eles oferecerem holocaustos. Aqui deu início aos cuidados com as coisas de Deus. Deu início aqui esse trabalho. E fato interessante, eles darem início exatamente a partir do altar. O altar do Senhor. Era o ponto mais importante. Eles talvez entendessem que o templo poderia ser alguma coisa que ficasse para depois. O templo era composto das paredes do templo, da construção externa, das câmaras que tinham internas do templo, para acomodar as coisas que eram entregues como ofertas, mas o altar era onde o culto acontecia. O altar era onde o culto acontecia. E agora eles começam a colocar as coisas numa ordem, numa escala de valores mais adequada. E isto reforça o princípio de valores que nós temos que atentar, ou seja, Deus e as suas coisas são mais importantes do que tudo. Isso não significa que eu não possa cuidar da minha casa, da minha vida profissional, da minha família, de tantas outras coisas. Não é que eu não possa cuidar disso de modo nenhum, eu devo cuidar, preciso cuidar. Mas as coisas de Deus têm que ter o primeiro lugar nas nossas vidas. É a partir daí. Vejam que uma outra situação que lembra muito essa situação, essa mesma cena, se deu lá no passado, se deu com o profeta Elias. Quando o profeta Elias, certa vez, ele estava naquele embate contra os profetas de Baal, lá, que eram patrocinados por Jezabel, por Acabe, naquele embate que ele teve com os 450 profetas e mais outro tanto lá, o que acontece? A primeira coisa que ele fez ali naquele momento, naquele monte onde eles estavam, foi restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Muitas vezes nós estamos vivendo bem, muitas coisas ajustadas, tudo caminhando aparentemente certinho, mas o altar de Deus na nossa vida está esquecido, não está recebendo a atenção que deve, o cuidado que nós temos que ter com as coisas de Deus. Então, esse retorno, a gente percebe mais uma vez esse princípio sendo aplicado. É como se Deus lhe falasse para o povo: olha, tudo mais pode esperar, cuida da minha casa, deixa que o resto eu vou cuidar para você. A impressão que nós temos é que quando nós deixamos de cuidar de algumas coisas para cuidar das coisas de Deus, essas coisas vão ficar prejudicadas de modo nenhum. Nem faz sentido eu voltar mais atenção para as coisas de Deus e alguma coisa a mais ficar prejudicada. Às vezes o que está faltando para coisas nossas serem abençoadas é a nossa dedicação, em primeiro lugar, às coisas de Deus, exatamente. Nós somos naturalmente focados nos interesses particulares e não nos interesses de Deus. Cuida da minha casa, deixa que eu cuido das outras coisas. Dá atenção para mim, eu vou consertar as coisas que estão precisando ser consertadas. Vemos aqui que, mesmo cientes também dos perigos que envolvia eles nesse contexto, porque quando eles voltam, os inimigos estavam ali em volta de Jerusalém. Os inimigos estavam ali
trabalhando naquela área, morando naquela área, habitando naquela área. Mas nós vemos que, mesmo cientes dos perigos, tocados pela exortação do profeta, eles procuram fazer a coisa certa. Aqui nós vemos aqui no versículo 2 que eles deram atenção ao altar, né? Vemos aqui também que eles firmaram, diz lá no verso 3, firmaram o altar sobre as suas bases. E ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de noite. Eles começaram a colocar as coisas no lugar certo. Começaram a tomar medidas que colocavam as coisas na ordem certa na vida deles. Mesmo sob perigo, mesmo sob o terror, né? Essa palavra terror indica aqui a condição que eles estavam, de medo, de insegurança. Mesmo assim, eles agora passam a oferecer ao Senhor aquilo que era o culto naqueles dias, os holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Firmaram tudo o que tinha que ser feito. Inclusive realizaram as festas ordenadas pelo Senhor, que há muitos anos, há décadas não se fazia, porque eles estavam lá como escravos de Babilônia. Agora eles passam a cuidar dessas festas também. A partir do verso 4 nós vemos isso, celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Tudo começou a se ajustar nesse retorno aqui. Então Esdras está aqui conduzindo e colocando as coisas na ordem certa, mas não era algo que o povo naturalmente entendia. O povo chegou ainda equivocado, preocupado, mas cuidando das coisas deles prioritariamente. Muito bem. Mas não é porque eles estavam voltando a sua atenção para as coisas de Deus que a paz e tranquilidade iria reinar absolutamente sobre eles. Não é por conta disso. Por vezes nós alimentamos uma expectativa assim, bom, já entendi. Eu vou começar a cuidar das coisas de Deus, dar prioridade para as coisas de Deus, me dedicar àquilo que o Senhor, creio que Ele se agrada, e aí tudo vai caminhar, tudo vai fluir na minha vida, tudo vai dar certo na minha vida. Isso vai me trazer satisfação, alegria, paz, prosperidade, como muitos pregam por aí. Muitos caminham nessa expectativa, olha, vou acertar minha vida com Deus, e agora então vai ser um sucesso. Não é assim. O zelo que nós temos que ter pelas coisas de Deus, e deve se manifestar, isso não significa que isso vai nos trazer apenas resultados agradáveis. Por vezes acontece exatamente o contrário do que a gente espera. Puxa, comecei a servir a Deus, comecei a buscar a Deus, e agora está tendo tanta dificuldade, está aparecendo tantas lutas na minha vida. Muitos questionam isso. E o povo começou a sofrer isso. Por conta dessa dedicação. Por quê? Porque os adversários que estavam ali, os povos que estavam ali, quando viram que eles estavam se organizando, quando viram que eles estavam agora oferecendo sacrifícios a Deus, que o culto estava sendo estabelecido, eles começaram a ficar incomodados com isso. Por colocar as coisas de Deus na escala de valores correta, até mesmo Jesus e os apóstolos foram afetados diante dessa realidade. Por conta deles se dedicarem à palavra, por conta deles não terem tempo para comer, por conta deles passarem muito tempo envolvidos no ministério, atendendo pessoas, curando pessoas, ensinando, indo para cá, indo para lá para anunciar o Evangelho, a própria família de Jesus começou a pensar, olha, ele não está no seu juízo normal.
É isso que nós vemos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21. Nós vemos que essa realidade, o próprio Jesus, o Senhor, sentiu isso na vida dele, no ministério dele. Capítulo 3 de Marcos, versículos 20 e 21, vemos assim, a descrição aqui de Marcos, né? Mateus também fala sobre isso, Lucas também, mas aqui Marcos 3, 20 diz assim: então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. 21, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. Quando nós começamos a colocar as coisas de Deus no primeiro lugar na nossa vida, muita gente se incomoda. Até pais crentes se incomodam quando os filhos começam a buscar muito a Deus. Não, até pais crentes. Os amigos começam a se incomodar. Poxa, você só vai para a igreja? Você só vai para a igreja? Você só fala da Bíblia? Você agora discorda de tudo? Você agora não concorda com isso, não concorda com aquilo? Você agora tem uma opinião contrária a tantas coisas que são comuns no mundo? Você agora... Diversidades, lutas, que muitos cristãos às vezes não querem e cedem nos seus princípios para não sofrer esse tipo de opressão ou de aperto. Muitos cedem, esposas, maridos, filhos, amigos vão cedendo nos seus princípios porque alguém se incomoda se ele servir demais a Deus, se ele defender demais a Bíblia. Então nós vemos que o próprio Jesus sofreu isso. E você lê aqui no capítulo 3, 20 e 21 essa realidade, e mais adiante você vê que, de fato, a mãe de Jesus, Maria, e seus irmãos foram lá tirá-lo de onde ele estava. Isso lá mais para frente, lá no versículo 31 do mesmo capítulo, você encontra lá. Que Jesus estava lá, rodeado por essa multidão que queria ouvir, que queria conhecer mais da doutrina. Diz assim no verso 31, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ó, por favor, chama ele lá para... Tira ele de lá para nós. Mas Jesus sabia, lógico, o que era prioridade. Ele sabia o que era mais importante. E quando alguém chegou lá, olha, tua mãe, teus irmãos estão aí fora, à tua procura, né? Lá no versículo 35, lá ele diz assim, portanto, qualquer que fiz... Aliás, ele diz assim o 34, e correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Eis minha mãe e meus irmãos, estes que estão aqui, atentos, querendo ouvir a palavra de Deus. Eis minha mãe e meus irmãos, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Colocar Deus em primeiro lugar, colocar as coisas de Deus como a prioridade nas nossas vidas. Você quer arrumar encrenca com seus amigos, com a sua família, com pessoas que parecem que está sempre em acordo com você? Comece a buscar mais a Deus. Comece a servir mais a Deus. Comece a defender mais os princípios da Bíblia. E você vai ver como os adversários vão começar a se manifestar. Aquelas observações curiosas vão começar, mas não precisa ser assim também. O templo propriamente começou a ser reconstruído no 2º ano com Dario. Vejam que essas coisas todas foram caminhando.
E o povo ali cuidando, ainda relutante, cuidando das casas, preocupados com os adversários, essa questão toda. Só no segundo ano eles começaram, de fato, a cuidar do templo. No versículo 6 diz assim: o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor, ainda não. Isso era no sétimo mês. Aí eles vão dando as ofertas, oferecendo, se preparando, arrumando dinheiro, juntando recursos. Aí no versículo 8, diz assim: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Jeozadaque, e os seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. No segundo ano, então, se começa a voltar uma atenção de fato para a casa do Senhor. Mas um ponto principal eles tinham iniciado: o altar de Deus já estava funcionando, o culto a Deus já estava acontecendo, e eles já tinham começado isso. Como eu disse, o templo diz respeito ao edifício, às câmaras, às divisões que tinham, mas o altar, porém, era o coração, é ali onde funcionava, ali onde o culto acontecia, onde as ofertas e sacrifícios a Deus eram entregues, onde as ofertas eram colocadas ali. Embora de um lado a construção dos alicerces do templo gerasse profunda alegria, e a gente vê isso para os judeus após o cativeiro, mas essa mesma visão desse início da construção do templo também trazia uma tristeza profunda naqueles judeus mais idosos, que conheceram a primeira casa, que viram como ela era grande, como ela era majestosa, como ela era extraordinária, antes de ser destruída, antes de Babilônia colocar fogo naquilo tudo, porque o povo se recusou a se render a Nabucodonosor, como o Senhor tinha tantas vezes, através de Jeremias, Isaías, falado para eles. Então nós vemos aqui, nesse texto, diz aqui que começaram a construir a casa, eles se apresentaram para essa construção, eles vigiavam e tudo mais, e diz aqui o versículo 10, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Começou então a voltar aquele cuidado, aquele acontecimento que era o culto. Eles procuraram ali trazer o exemplo dos dias de Davi e aplicar ali no templo. Versículo 11 vem discorrendo essas coisas, que eles cantavam alternadamente, louvavam rendendo graças, dizendo as palavras, Ele é bom, o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, etc. Mas no versículo 12 e 13 fala esse ponto que eu destaquei. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Então, quando eles viram os alicerces, aquela construção ali, provavelmente bem mais humilde do que a primeira, eles choraram. Talvez eles pensaram, o que aconteceu? Por que nós perdemos a glória do primeiro templo? Mas, por outro lado, aqueles que não conheceram o primeiro templo, estavam voltando desse período exílico, claro que tinham menos de 70 anos, porque eles passaram 70 anos no exílio, esses que voltavam, eles já, por outro lado, eles se alegravam, né? Diz lá o contexto ainda, muitos, no entanto, lá no final do verso 12, muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Era um misto. Uns choravam por lembrar como era, outros se alegravam por ver que o templo ali estava sendo levantado. Eles não tinham também essa referência do templo antigo como os outros tinham.
De maneira, diz o verso 13, que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. Então, uns choravam, outros se alegravam. Era um momento diferente que eles estavam vivendo ali. O capítulo 4, então, vai registrar efetivamente a reação dos adversários aí dentro dessa realidade. Enquanto os judeus trabalhavam na construção, os adversários, eles aproximaram-se primeiramente com uma estratégia, se dispondo a ajudá-los. Isso é muito interessante, né? Ouvindo os adversários, eram adversários, capítulo 1, versículo 1 do capítulo 4. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltavam do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel, ele era o líder, e aos cabeças de família, e disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos, desde os dias de Esar-Hadom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Aqui nós percebemos uma coisa interessante. Esse grupo que estavam aqui, é importante lembrar, e aí é bom conhecer a história, a Bíblia. O que aconteceu quando Senaqueribe, os irmãos vão lembrar, quando Senaqueribe vinha invadindo todas as nações, obtendo vitórias. Ele chegou até Jerusalém, mas ele não conseguiu entrar em Jerusalém, Deus não permitiu, e ele voltou envergonhado. Morreram 185.000 soldados dele, do exército, numa só noite. Enfim, ele voltou. Mas antes disso, aí eu vou mostrar aqui aquele mapa virtual que vocês gostam. Antes disso, aqui acima, no norte, aqui é Israel, todo Israel. Mas aqui em cima, no norte, era onde estavam muitas tribos de Israel. Quando Senaqueribe vem de lá da Síria, ele vem invadindo, o primeiro território que ele toma conta é o norte. O que ele faz? Levou todo o pessoal do norte aqui para o cativeiro. Jerusalém ainda não, Judá estava preservado. Então o norte aqui foi todo para o cativeiro. O que ele fez, Senaqueribe? Isso antes dele tentar Israel. Ele trouxe gente de todas as terras que ele tinha como cativo, para habitar nesse ambiente onde era o Reino do Norte, onde era Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Esses povos habitaram lá. Enquanto isso, Jerusalém continuava fiel, preservado, mas quando Israel, aqui Judá, foi levado cativo lá para a Babilônia, o que aconteceu? Esses povos que estavam no norte, eles se acomodaram. Desceram ali para Judá. E são esses povos que habitavam ali, que eram inimigos de Israel, que estão aqui agora habitando, incomodados com o retorno do povo do exílio, para novamente assumir ali a Jerusalém, o templo e tudo mais. Eles estavam incomodados, mas mesmo incomodados, eles se apresentam. Para quê? Se dizendo querer ajudar. E olha o argumento deles aqui no versículo 2, né? Que vai lembrar outra situação. Ele diz assim na parte B aqui: porque como vós buscaremos a vosso Deus. Olha, nós estamos aqui, nós vamos buscar Deus que nem vocês. Como também já lhe sacrificamos desde o dia de Esar-Hadom. Quando você lê o texto lá de 2 Reis, no capítulo 17, que fala sobre isso, qual que era a situação desses povos? Eles chegaram lá em Samaria, o rei da Senaqueribe trouxe todos eles para habitar Samaria, levou cativo o povo de lá, trouxe eles para morar, e esses que moravam, o que eles faziam? Eles sacrificavam a Deus. Aliás, eles sacrificavam os seus deuses quando chegaram. Mas como começou a aparecer muitas feras, imaginamos ali, Deus fez com que, sei lá, os leões se multiplicassem, muita gente sendo atacada por feras, e aí alguém falou: mas o que está acontecendo? Aí alguém falou: olha, vocês têm que adorar, cultuar o Deus da terra. Como que adora? Mandaram vir um sacerdote lá de Israel
para ensinar como é que adoravam. E aí, o que esse povo fazia? Eles ofereciam sacrifício ao Senhor e aos seus deuses. E até tem um texto, tem um título aí no capítulo 17 de 2 Reis, que fala o culto misto dos samaritanos. Era um culto misto, eles estavam com todo mundo lá, e com ninguém. Então eles dizem aqui, por isso que eles estão dizendo aqui, olha, nós já sacrificamos ao Senhor desde aquele tempo, só que tudo bem, sacrificamos ao Senhor, mas sacrificamos também a tudo quanto é Deus que aparecia lá. E Israel, Judá, que está voltando do exílio, que sofreu por conta da idolatria, eles sabiam a razão pela qual eles tinham ido para o cativeiro, eles voltam com, digamos assim, a gente pode errar em tudo, mas idolatria não dá mais. Tanto é que até hoje, Israel tem muitos erros, mas eles não entram na idolatria. Por quê? Marcas do cativeiro babilônico. Marcas do cativeiro. Então, quando esse pessoal se chega e diz, não, nós adoramos também ao Senhor, eles falam, aqui não. Né? Aí nós vemos aqui, porém, ao versículo 3, porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhes responderam, olha só a resposta suave aqui, nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Não, vocês não têm nada aqui com a gente. Não foi uma resposta diplomática, foi uma resposta direta. Vocês não têm nada aqui com a gente. Não é porque vocês dizem que sacrificaram lá que vocês têm alguma coisa. Nada tendes conosco na edificação. Ou seja, a gente percebe aí, né, uma coisa, né, uma das estratégias do inimigo. Agora a gente vai o inimigo é se apresentar ao ser humano como amigo. Essa é uma das estratégias de Satanás. Satanás não se apresenta como um demônio, ele se apresenta como um amigo. Foi assim que ele se apresentou para Eva lá, olha, aquele bate-papo amigável lá no Éden. É assim que ele se apresenta e é assim que ele trabalha na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso modo de pensar. E assim ele se apresenta como um amigo, querendo ganhar ali a confiança e, quem sabe, só então agir. Então, nós vemos que essa estratégia é aqui usada por esse povo. Eles se apresentam ali com essa ideia, com esse plano, mas eles não tiveram chance porque Zorobabel disse, não, você não tem nada conosco. E o que acontece diante disso? Aí eles começam a mostrar as garras. Aí eles começaram a mostrar as garras. Olha lá o versículo 4 em diante. Então as gentes, né, esses povos, essas nações da terra, desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então eles começaram então o quê? A atazanar a vida dos judeus que estavam ali querendo levar para frente aquela construção, aquele estabelecer naquela terra. Diante dessa reação dos judeus a essa estratégia deles, eles passaram a agir diretamente agora contra os judeus. As estratégias foram desânimo, maus conselheiros, e eles começaram a fazer o quê? Uma outra estratégia, a escrever cartas de acusação contra eles ao rei. Começaram a fazer isso. Aí vem lá no versículo 6 em diante. No princípio do reinado de Assuero, vejam, Ciro já passou. Escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então, esses povos eram povos estrangeiros que estavam ali. Começaram a escrever cartas nessas línguas para os reis. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão,
desses adversários, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu o Reum, o comandante Sinzai, o escrivão, e os outros seus companheiros. Aí vem a turma, vem os diferentes povos aqui, Dinaitas, Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas, e outros povos que o grande e afamado Osnamapar, também que é conhecido como Assurbanipal, transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e os outros aquém do Eufrates. Começaram então a escrever cartas a todos esses reis. Porque mesmo eles estando ali, eles tinham um comandante, eles tinham um escrivão, eles tinham uma organização ali. E aí chega novamente Israel de volta, chega os judeus de volta, querendo assumir ali o lugar deles, começou a confusão. E aí eles endereçam aqui uma carta ao rei Artaxerxes. Vale a pena ler? Vamos ler rapidamente aqui. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes, verso 11. Teus servos, os homens daqui do Eufrates, e em tal tempo, eles colocam data, né, que nem uma carta atual. Seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade em vão e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que se aquela cidade se retificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, somos como somos assalariados do rei, eles são bonzinhos aqui, honestos, e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias que nela tem havido rebeliões, desde os tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Eles falam, olha, essa cidade que eles estão levantando aqui, essa reconstrução deles, é uma reconstrução que vai trazer problemas para o rei. E eles pegam e lembram, olha, sabe por que eles foram cativos aí? Porque eles não prestavam mesmo, porque eram rebeldes. Porque era uma cidade que lutava contra o rei, que desonrava o rei, que causava prejuízo. Verso 16, nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se retificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá posse das terras deste lado do Eufrates. Então, eles mandam uma carta lá para o rei, dizendo, olha, não deixe essa reconstrução continuar. Então respondeu o rei a Reum, o comandante, a Sinsai, o escrivão, e a seus companheiros que habitam em Samaria, e aos restantes que estão além do Eufrates. Paz. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. Ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis. O que não faltava eram rebeliões. Quando a gente lê o livro de Reis, livro das Crônicas, próprio livro de Samuel, a gente vê muitas rebeliões. De fato, isso acontecia. Ordenando eu, buscaram então e acharam que de tempos antigos a cidade se levantou contra os reis e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem, a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não edifiquem aquela cidade, a não ser com autorização minha. A carta que eles mandaram teve um efeito. O rei recebeu, foi pesquisar de fato sobre Jerusalém, e o que eles acharam era aquilo que era mesmo. O que não falta? Imagina o rei Artaxerxes, lá fala, traz para mim o livro, tipo assim, né, um exemplo, o livro das crônicas deles aí, só vai ver motim e rebelião. É só o rei que se levantava, um matava o outro, um tomava o reino, aí vinha o outro, tomava desse, matava aquele. É só essas questões. E ele confirma isso. Agora dá ordem de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com minha autorização. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, ou seja, hajam rápido. Porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis? Então, nós vemos aqui que foram lidas as cartas,
Eles viram que as rebeliões eram verdadeiras, né? E isso lembra também muito, mais uma vez, a situação de inimigo contra nós. Um dos adjetivos que se referem a Satanás é que ele é o acusador. Né? O acusador. E aqui eles estão agindo como esses acusadores. Eles estão pegando um registro de coisas que no passado Israel viveu e trazendo agora para dizer, está vendo? Esse povo não merece chance. Tem um texto lá em Zacarias que a gente vê exatamente que menciona Josué, que é esse daqui, que é o Jesua, o Josué, o Salvador, que lá diz que o sacerdote Josué estava sendo acusado de Satanás, ele estava com as vestes sujas. Então Satanás dizia, esse daqui não serve. Aí veio o anjo do Senhor e disse, não, mas esse daqui é meu, acabou. Então o inimigo, ele é o acusador, acusa as consciências, nos acusa de todas as formas, e aqui essa acusação, a princípio causou um efeito, né? A princípio nós vemos que o rei tomou essas cartas e ele aqui proibiu de continuar aquela obra. Obviamente, Satanás não tem dificuldade de nos acusar, porque o que não falta em nós são imperfeições. Então, é fácil a gente acusar qualquer pessoa, porque qualquer pessoa é imperfeita. Qualquer pessoa não é justa, porque não há justo nem o sequer. Então, é muito fácil. Então, essa posição de acusador é simples. E aqui, eles sabiam do efeito que ia ter uma pesquisa. O rei pesquisa e concorda. Diz aqui o versículo 23, né? A ordem, primeiro, lembrando que o resultado, essa carta que o rei mandou de volta, deixou todos aqueles adversários satisfeitos, né? Quando ele diz, olha, dai ordem a fim de que esses homens parem o trabalho. Era o que eles queriam. Verso 23. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, que era o comandante, que comandava esse grupo de adversários que estavam lá em Jerusalém, inclusive, leu a carta, foi lida perante ele, Sinsai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. Agora eles tinham um apoio real ali, um apoio do rei, para que aquela obra fosse parada. Vemos que eles imediatamente foram cumprir essa ordem do rei lá, diante dos judeus. E assim, às vezes, também parece que o inimigo consegue atingir seus objetivos contra nós. Diz aqui o versículo 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. Então, aquela construção que começou no 2º ano, levantou os alicerces, as paredes começaram a ser levantadas, os muros começaram a ser reconstruídos, mas houve aqui, percebemos, um tempo em que parou, por ordem do rei. E aqui, o escritor, aqui Esdras escreve assim, e isso até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Ficou parado. Toda aquela construção, toda aquela ideia ficou parada, né? Só que a gente percebe aqui que isso por um tempo limitado também, até o 2º ano de Dario. Então, é interessante, né? A gente percebe essa acusação do povo. Eles acusaram aqueles judeus de que a vida deles antiga era complicada, aquela cidade era rebelde, o contexto deles era de motins, era de levantes e tudo mais, só que eles não consideram uma coisa, eles não tomaram em consideração uma coisa. Um edito que havia sido lançado, sido feito pelo Ciro, pelo rei Ciro. Eles não tomaram isso em consideração. Quando o inimigo nos acusa, ele nos acusa, mas só tem uma coisa que ele não toma em consideração.
o efeito da obra de Cristo, do sangue de Cristo sobre a nossa vida. E uma das coisas que a Bíblia diz sobre essa realidade é que a obra de Cristo cancelou todo o escrito de dívida que pesava contra nós. Esse edito de Ciro, que foi por conta da ordem dele que o povo retorna para Jerusalém, e por ordem dele que começa a construir, esse edito de Ciro é o que vai depois, posteriormente, no momento oportuno vai ser tratado, logo mais, é o que vai fazer com que a obra seja retomada. Então, Ciro é interessante, né? O nome de Ciro significa aquele que tem autoridade. E ele não era judeu. Mas a gente não conhece bem esse fato. O que levou Ciro a tomar essa decisão de permitir que os judeus voltassem para a terra deles? Foi uma decisão extraordinária. Na verdade, era fruto de uma profecia. Deus já tinha falado através da Esora: eu vou levantar o Ciro, né, o meu servo, Ciro. Mas peraí, Ciro é persa? Mas eu vou levantar ele para que ele resolva essa saída, esse retorno, essa libertação do meu povo para que me sirva. Então, nós vemos que aqui o inimigo tenta impedir, consegue, tem algum efeito aquilo que eles fazem, só que não é um efeito permanente. Por quê? Porque o povo de Deus estava ali sob a autoridade de Ciro, sob esse edito de Ciro, que é o que vai posteriormente servir para que isso se resolva. Mas isso é uma história para mais adiante, que vai ser tratada pelo pastor Edivaldo. De repente ele traz uma figura do rei Ciro. Olha, comprometi agora, hein? Do rei Ciro? Já trouxe do rei Ciro? Ah, então você já conhece todo mundo. O norte? Aqui, ó. O sul fica aqui, ó. Esse daqui é o nosso mapa virtual. Pois não, seu Carlos quer fazer, não sei nem se tem o microfone aqui. Depois eu repito a questão, pode falar. Sim. Isso. Seu Carlos está destacando essa questão do início do estudo, né, deles começarem as atividades ali, embora eles resistiram a princípio, mas quando eles começaram pelo altar, colocando assim, né, ensinando assim: olha, primeiro Deus, vamos começar por aqui. Tem gente que quer consertar a vida, começando a consertar os problemas. Começa com Deus, gente. Começa com Deus. Muitas vezes a gente é procurado e a pessoa traz um problema e ela quer uma solução para o problema. Aí a minha pergunta é: como é que está a sua vida com Deus? Se tiver problema aí, não adianta tentar resolver o problema. Tem que resolver primeiro o relacionamento com Deus. É a partir daí que todas as demais coisas poderão ser tratadas. Mas a gente, às vezes, quer resolver tudo. Depois eu vejo, deixa eu resolver, depois eu vejo minha vida com Deus. Não, primeiro você veja a sua vida com Deus. Depois, o resto. Tá? É uma das coisas que o texto apresenta. Fala, Paulo. Eu queria fazer 2 comentários aqui. Fala. Um é sobre esse do altar, que me chamou a atenção o fato deles começarem pelo altar, porque o altar era onde era feito o sacrifício, né? Sacrifício pelos pecados do povo e tal. E o altar foi substituído pela cruz de Cristo, né? Cristo foi o sacrifício. E aquilo que nós temos de mais importante na nossa fé é o sacrifício, a morte e a ressurreição de Cristo pelos nossos pecados. Então, assim, o fato deles começarem por isso, e disso estar relatado, né, mostra a importância
do sacrifício de Cristo para a nossa fé. É isso Né? aí. Esse é um dos comentários. O outro é sobre os inimigos, que me chamou muito a atenção, porque, claro, eles estavam reedificando o templo. Hoje nós estamos trabalhando, não digo edificando, mas trabalhando no reino de Deus, né, que Jesus deixou aqui na terra. E o inimigo usa a mesma estratégia. O inimigo usa a acusação, a mentira. Hoje nós escutamos quase que a uma só voz que o cristão é preconceituoso, o cristão é contra o progresso, o cristão é homofóbico, o cristão é isso, o cristão é aquilo, né? Mas o que nós vemos é que o cristão é, na verdade, acho que o mais tolerante de todos os povos, né? Porque a gente vê aí determinados eventos, como aconteceu na Olimpíada, né? Um escárnio contra né, os nossos símbolos, né? Nós vemos aí umas determinadas paradas que ocorrem por aí, que pegam esse crucifixo, símbolos que representam a fé cristã, e se faz todo tipo de vilipêndio com aquilo, né? Então, ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles falam que nós somos os intolerantes. Então, assim, não mudou nada, né? Nada. Só mudou, assim, só mudaram os tempos. Mas Jesus falou, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Né? Não prevaleceu naquela época, né? Mesmo que eles tiveram que parar, né? Então a gente vê esses altos e baixos. Então, o inimigo ele causa errado, mas o inimigo causa transtorno, mas ele não consegue parar a obra. Não prevalece, ele não para a obra. Né? E uma terceira coisa, o próprio rei Ciro reconheceu no decreto dele que quem deu autoridade para ele foi Deus. Foi o Deus do céu, é isso mesmo, né? Como que, né, a gente gostaria de ter mais detalhes, mas como isso? Como aconteceu essa visão de Ciro, essa ideia, essa disposição dele em fazer, né? Como chegou? Ele diz que Deus do céu, mas como, que maneira? Será que foi efeito do trabalho de Daniel no reino lá, porque Daniel ainda teve contato com Dario. É interessante, Dario se tornou um amigo de Daniel, que se incomodou quando ele foi lançado lá. Então, são coisas que muitas histórias, além da história, que nós conhecemos, mas que é fantástico e é fruto desse Deus, né, da ação do nosso Deus que é soberano.